Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de fresamento e processo de fabricação 3. Nós vamos ver agora como é que faz o cálculo do aparelho divisor. O aparelho divisor, para quem não sabe, é o dispositivo da fresadora, onde nós conseguimos ajustar a quantidade de divisões que vão ser feitas uma operação de usinagem. Na maioria das vezes é utilizado isso para fazer engrenagem, né, para fresar o dente de engrenagem. Mas eu posso fazer diversos tipos de divisões. Pode ser, por exemplo, furação de flange, pode ser rasgo de entalhado, de entalhes, pode ser ranhuras. São divisões, né, gerais. Isso ele é muito utilizado no departamento de manutenção das empresas. Não é um processo muito produtivo, mas ele é muito usado porque o uso é muito abrangente. Então, você tem uma peça do equipamento que quebrou, não tem peça de reposição, você precisa confeccionar aquela peça. E aí, você fabrica essa peça, né, no torno usinando, depois você vai para a fresadora para fazer as ranhuras, os dentes de engrenagem. Então, é um trabalho meio que artesanal mesmo. Além do setor de manutenção, o setor de ferramentaria também pode usar, e até o setor de desenvolvimento, porque tem muita empresa que fabrica componentes, implementos agrícolas, muitas empresas fabricantes de transmissão mecânica, às vezes precisa fazer um protótipo para testar. Então eles não colocam essa peça logo de cara em larga escala. Então às vezes é desenvolvida como forma de protótipo, né, para chegar num produto ideal e depois sim fabricar em larga escala. Então é uma máquina, a fresadora universal, né, junto com o aparelho divisor, é uma máquina que ainda tem muito uso, né? É difícil a gente imaginar uma fábrica que não tenha, em seu departamento de manutenção, não tenha uma fresadora com aparelho divisor. Então vamos lá, vamos ver como é que faz os cálculos de divisão. Pessoal, como que é o aparelho divisor por dentro? É nessa imagem que a gente pode ver. Aqui eu tenho manivela e aqui eu tenho o parafuso sem fim, ou a rosca sem fim. E aqui eu tenho o eixo da placa que está conectado à coroa. Tá vendo aqui, ó, coroa e o disco da manivela. Tá? Então, conforme eu giro essa manivela, obviamente que eu vou transmitir aqui um movimento e vai girar a placa, né? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber essa relação aqui da coroa. Normalmente é 1 por 40. O que significa isso? Significa que eu preciso dar 40 voltas na manivela para dar uma volta completa na coroa. Quando não é 1 por 40, é 1 por 60, né, com os divisores maiores. Então eu tenho que dar 60 voltas aqui na coroa, 60 voltas na manivela para dar uma volta na coroa. Mas a grande maioria é 1 por 40. Aqui, pessoal, a divisão ela procede da seguinte forma, tá? Vamos lá. Para fazer uma engrenagem com 25 dentes, tá? Escolheu-se um disco com 25 furos, tá? Aqui, ó, esse 40 é a relação do divisor, é a relação dessa transmissão aqui, ó. Aqui eu tenho 40 dentes, aqui eu tenho uma rosca, então eu tenho que girar 40 vezes na manivela para girar uma vez na coroa. Então a maioria dos divisores é 1 por 40, beleza? Então 40 é a relação do divisor. E esse 25 aqui
é a quantidade de furo que eu tenho no disco. Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui um disco do meu aparelho. Cada camada dessa eu considero como se fosse um disco, tá? Então aqui, vamos supor que essa camada aqui tenha 60 furos. Essa de baixo tenha 40 furos e assim por diante. Então um disco eu tenho várias camadas com furação. Beleza? Então aqui nesse caso, o exemplo que deu na apostila, ele precisa fazer uma engrenagem com 25 dentes. Então são 25 divisões. Ele escolheu um disco de 25. Então ficou assim, ó, 40 dividido por 25 vai dar 1. E vai sobrar 15 aqui, né? Pela equação aqui da divisão. Esse que sobrou, 15, é o número de furos. Ou seja, eu tenho que andar 15 furos no disco de 25. Então eu escolho uma camada de 25 furos aqui, tá? Eu escolho a camada de 25 e eu pulo 15 furos. A cada 15 furos eu faço um dente, eu freso um dente. Só que aqui ele fala que não existe uma camada com 25 furos. Não tem. É padrão, né? Não existe 25 furos. O que ele fez aqui matematicamente? Ele colocou assim, ó, 15 furos no disco de 25. 15 furos no disco de 25. Ah, mas não tem disco de 25. O que ele fez? Ele dividiu aqui matematicamente por 5, 5 em cima, 5 embaixo. Então deu, ó, 15 dividido por 5, deu 3. 25 dividido por 5, deu 5. Então a relação deu 3 quintos. Aí o que ele fez? Ele pegou um disco que ele tem lá na máquina dele e colocou essa relação de 3 quintos. Tá? Então aqui, o resultado que ele encontrou deu 9 sobre 15. Isso significa que você pode utilizar um disco de 15 furos e nele deslocar 9 furos. Ou seja, o disco de 15 ele não tem o de 25. Então ele fez uma jogada matemática onde essa fração aqui, matematicamente, é o mesmo número, o mesmo valor dessa. Tá? Em regra geral, pessoal, deixa eu voltar aqui. Em regra geral, eu particularmente não gosto de usar esse tipo de cálculo. Eu acho que eles complicam muito por uma coisa muito simples, tá? Principalmente pelo seguinte, ó, pensa só, eu tenho que fazer uma divisão de 25 divisões, né? Ou seja, minha engrenagem tem 25 dentes, eu tenho que fazer 25 divisões. Ele tentou achar naquele disquinho, né, que vai no aparelho divisor, ele tentou achar uma camada com 25 furos, que é mais fácil, mas ele não tem. Aí ele teve que fazer uma jogada matemática para achar uma similar. Ele achou uma de 15 furos, né, e pulou 9, se eu não me engano. Eu acho que isso complica muito. Tem uma equação alternativa, que é assim, é por tentativa de acerto e erro, tá? Mas ela é muito mais prática. Simplesmente o valor da conta tem que ser o número inteiro, não pode dar quebrado, não pode ser com vírgula, né? Tem que ser 15 ou 16 ou 17, não pode ser 15,5, 15,8. Então eu vou apresentar essa forma para vocês, que aí vocês conseguem trabalhar com qualquer divisor, e é muito mais prático. Acompanhe aqui comigo. Pessoal, essa daqui, ó, é o seguinte: o número de furos que eu vou ter que pular no divisor, ele funciona assim. Eu escolho do disco, eu escolho o disco que eu quero, tá? Escolho o disco que eu quero, vezes a relação do divisor, dividido pelo número de dentes desejados. Por exemplo, eu vou escolher o disco 25, tá? Vezes 40, que é a divisão da relação do meu divisor, que é 1 por 40. Dividido por 25, que é o número de dentes desejados, ou número de divisões desejada, né? Deu 40, não deu a conta? 40 furos. Então, se o meu disco tem 25, é óbvio que vai ser sim, uma volta completa, já vou andar 25 furos.
mais 15. Então deu uma volta mais 15. Até aí parece que é complicado e parece que não tem tanta vantagem em relação ao sistema adotado pelo livro. Mas olha só agora, uma divisão, ó, realizar uma divisão de 34 divisões, eu escrevi errado aqui, num aparelho divisor com relação de 1 por 40. Sabe-se que o aparelho possui diversos discos, como 16, 29, 54, 17 furos. Olha só, pessoal, eu faço assim, ó, número de furos. Eu escolho um disco, nesse caso, eu tentei o 16, não deu certo. Tentei o 29, não deu certo. Tentei o 54, não deu certo. O 17 deu certo. Eu escolho um disco, no caso 17, vezes a relação do divisor, que é 40, dividido pelo número de divisões desejadas. Minha engrenagem der 34 divisões aqui, então eu vou fazer 34 aqui embaixo. Então se você fizer isso, ó, 17 vezes 40 dividido por 34, deu 20 furos. Olha, quantos furos tem esse disco? Esse disco tem 17 furos. Então, 20 furos no disco 17, eu tenho que dar uma volta e mais 3 furos. Porque uma camada completa, uma volta completa, tem 17 furos. Eu tenho que pular 20, então eu vou dar uma volta e mais 3 furos. Então, pessoal, isso aqui... Então, é uma forma que eu encontrei. Isso foi passado para mim, para um professor da época que eu fazia escola técnica. E para quem não me conhece, né, é o professor Anacleto. Ele sempre ensinava de um jeito mais fácil, mais prático. Então, você quer fazer conta divisor? Você escolhe uma camada, né? No caso, escolhe o disco, o número do disco. Existem vários. Um disco tem várias camadas. Então você escolhe a numeração de uma camada vezes a relação do divisor, dividido pelo número de divisões desejada. Essa equação dá pra gente o número de furo. Então vamos imaginar que o disco tem 38 e deu 50 furos. Então eu tenho que dar uma volta já deu 38. Uma volta mais 12 furos. É uma forma muito simples de trabalhar com o divisor. É óbvio que a distância é uma aula que tem que ser 100% prática. Mas nós vamos, quando voltar dessa pandemia, a gente voltar para a oficina, da sala da escola, a gente trabalha com mais facilidade, né? Executa com mais facilidade essas operações. Agora eu vou passar para vocês o disco, o filme, né? Eu cortei algumas partes do vídeo, do telecurso, como que faz a divisão na máquina, para vocês verem o aparelho de perto, né? Já que a gente não pode ter ele fisicamente. Então vamos lá.
Então, pessoal, o processo, né, de divisão e jogada de fração matemática, eu acho legal, mas pode ser que isso no dia a dia confunda muito no chão de fábrica. Eu particularmente posso afirmar que esse cálculo que eu estou propondo, que é de tentativa de acerto, ele é mais, acaba sendo mais eficiente, tá? Porque o que a gente faz? A gente tem um aparelho divisor, a gente tem uma relação das camadas que tem na máquina. Então eu consigo ver, eu tenho aqui 16, 17, 19, 21, 23, 27. Eu consigo ver na máquina a relação que tem. Então, se eu pretendo fazer uma divisão, por exemplo, de 54 dentes, eu já vou escolher uma camada que é meio que múltiplo dessa divisão de dente. Então, se a minha engrenagem das 54 dentes, eu vou direto no disco de 27, porque eu não tenho 54, mas eu sei que 27 é múltiplo. E se eu fizer a conta, por tentativa e erro, vai dar certinho. Se eu fizer assim, o número de furos que eu tenho que pular para fazer uma engrenagem de 54 dentes, eu vou usar o disco 27. Vai ficar assim a conta. Número de furos, né, é igual a minha furação, que é 27, minha furação 27, vezes 40, que é o divisor, dividido por 54, tá? Fazendo essa conta, vai dar 20 furos. Então, eu tenho que pular 20 furos no disco de 27. Ou seja, eu não vou dar nenhuma volta completa. Eu vou pular 20 furos no disco de 27 para fazer 54 divisões. Então, gente, é isso daí a aula de hoje, né? Eu sei que para quem não conhece, para quem nunca viu, pode assustar, né? Mas é muito simples fazer a divisão no aparelho divisor. Então, para a gente confeccionar nossa engrenagem, a gente precisa saber esses cálculos de divisão. Beleza? Pessoal, obrigado, até a próxima.